Graça e paz esteja com todos vocês que por aqui passarem, ouvindo e vendo esta evangelização, que é a palavra do Senhor. Que Ele venha te dar fartura na tua casa, que a abundância na sua casa seja grande, tanto no alimento, na saúde, na paz, na felicidade. Que o Senhor multiplique tudo que você vem fazendo de bom na sua vida, não só para você, mas para o teu próximo. Que Ele venha te engrandecer, tudo que você vem fazendo diante dos olhos de Deus, diante de tudo que é bom aos olhos de Deus. Irmão, eu venho pedir a vocês, se for da vontade de vocês, que se inscreva no meu canal, dê o like, para a palavra do Senhor alcançar mais pessoas. Porque eu tenho certeza que é da vontade de Deus que a palavra dele cresça mais e alcance o número de pessoas. Que o Senhor continue te abençoando. Hoje eu vou pregar no Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 12, a parábola dos lavradores maus. Aqui é Jesus falando. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um saber, construiu um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os abordaram na cabeça. Eles o esbaldaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram os outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas tais lavradores disseram entre si: este é herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura? Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, um homem ele montou uma vinha.
e cercou, né? Cercou ali para proteger e cercou de saber que com as flechas, com os ramos ali, cerca em volta, né? Para não entrar animal ou algum bicho. E construiu ali tipo uma fábrica, montou um engenho ali para espremer as uvas, né? E depois construiu uma torre, porque você estando numa plantação, ela é de longe ninguém vê quem está ali, por causa da altura, né? Do campo da plantação. Então ele construiu uma torre, é tipo uma torre para ter uma visão em geral, em volta. E ali contratou uns lavadores para tomar conta e pagar para eles ali, e eles ir trabalhando. E esse dono da vinha, ele viajou para fora do estado que ele estava. Ele foi para outro país, se ausentou por um bom tempo. Mas sempre ele mandava alguém para ali para tomar conta e receber os benefícios no tempo da colheita. Então você viu, ele mandava um, era espancado, era humilhado, aí foi, mandou o outro, foi. Aí chegou a matar um, começou a matar um, maltratar o outro, bater. Aí ele falou: bom, se eu mandar o meu filho, vão respeitá-lo. Mas mandou o filho dele amado, o único filho que ele tinha, e o mataram e expulsaram para fora. Aqui Jesus está falando dele mesmo, está falando dos profetas que Deus enviou, né? Os apóstolos que Deus mandava para acudir o povo, para levar a palavra para o povo, falando que isso está errado, que Deus vai vir castigá-los. Deus mandava os profetas para orientar eles. E muitos deles eram espancados, presos e mataram muitos profetas de Deus. É igual a Jesus. Você lembra que Jesus ele enviou os apóstolos deles de dois em dois para ir em cidades, povoados e povoados, pregar a palavra. Muitos deles foram presos, né? Foram presos, apanharam, foi enxotado de algumas cidades e muitos foram até decapitados, muitos morreram também, né? Então é isso que Deus está falando. A pedra angular era Jesus, o principal, a principal rocha de Israel. Para vocês verem, quando ele fala aqui no versículo 10, ainda não leste estas escrituras, porque já estava escrito que Jesus viria, ia nascer um Salvador da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Vamos para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 ali, do 1 ao 7. Olha, a parábola da vinha mar. Essa parábola é aquela que Jesus contou em Marcos, que eu acabei de ler para vocês, Marcos capítulo 2. Mas você se encontra ela também, acho que em Mateus, João, Lucas. A parábola da vinha mar. Lembra quando ele fala, será que ele vai vir e se vingará de nós? Né? A resposta está aqui, ó. Olha o que acontecerá com eles. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no alteiro fertilíssimo. Sachou, a limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas dele, e a plantou de vides e escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço entre mim e a minha vinha. Que aqui ele está falando do povo, né? Que a, que a vinha é Jerusalém, né? É Judá. E os frutos é os habitantes. Em vez de dar boas pessoas, deu pessoas más. Que mais se podia fazer ainda? A minha vinha que eu lhes não tinha feito, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tá vendo? Ele vai falar o que pretende fazer com aquele povo, aquele povo mau, da minha vinha. Tirarei tirareis a sua saber para que a vinha sirva de pastos. Tirarei sua saber, tirarei o seu cercado para que a vinha sirva de pasto. Vai abrir tudo, né? Vai virar um pasto. Derribarei o seu muro e para que seja pisada. Ele já está falando aqui que Jerusalém foi derrubado ali o templo de Salomão, né? Torná-la-ei em deserto, não será podada nem chaçada, mas crescerão nela espinheiros e abolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Tá vendo? A vinha era a casa de Israel. Era o próprio Jesus Cristo que eles o mataram. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejo que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Tá vendo aqui o que o Senhor vai fazer? Ele vai destruir a vinha. Ele vai destruir a vinha, que é, que é ali Jerusalém, aqueles muros, que a cidade era cercada por muros. E o Senhor vai derrubar tudo. E aconteceu isso. O povo que foi cativo para a Babilônia, os templos de Salomão, que Jesus fala que esse templo, ele fala assim que não restará pedra sobre aquele templo, que ele derrubaria em 3 dias, ele construía de volta. Mas ele estava falando do tempo, ele estava falando dele mesmo, da ressurreição dele, que em 3 dias ele ressuscitaria, porque adorar Jesus em espírito e em verdade em qualquer lugar, não mais só no templo, em qualquer outro lugar, mas amar, adorar a Deus e a Jesus em espírito e em verdade. Você pode adorar daí de onde você está, em qualquer lugar. Então ele está falando dos maus caminhos que hoje muitas pessoas estão seguindo, né? Às vezes a maldade está crescendo muito. É que nem o próprio Jesus falou que o amor do homem se esfriará. O amor está acabando das pessoas. É por isso que nós temos que se focar na palavra dele, porque é ela que vai nos fortalecer. Porque todos nós estamos sujeitos a pecados. Ninguém sabe o dia da manhã, o que pode acontecer.
porque muitos estão perdendo a cabeça, muitas pessoas boas se tornaram assassinas, se tornaram maus, agrediu alguém, fez alguma coisa, às vezes por impulso, sem querer, deixou a raiva entrar nela. Então nós temos que aprender a controlar o que nós fala, o que nós pensa, controlar o amor, pedir sempre a Deus em oração, lendo a Bíblia, para que Ele nos fortaleça, para que nós não venha agredir ninguém com palavras ou com mau olhar, com maus pensamentos. Pensar mal do nosso próximo é buscar a palavra dele, porque o inimigo está aí. Satanás ele está aí agindo, porque o tempo dele está se esgotando, então ele está querendo levar o número máximo de pessoas para ele. Ele quer tomar as pessoas de Deus para ele, para serem condenadas junto com eles no dia do juízo. Não deixe isso acontecer, porque aquelas pessoas ali naquela época, ela estava trocando, chamando o mal de bem e o bem de mal. Estava invertendo as coisas. Busque sempre meditar na palavra do Senhor. Leia a Bíblia, se você não tem um hábito. Muitos eu tenho certeza que já leem, né? E compartilhar a palavra de Deus para as pessoas. Nos seus grupos de WhatsApp, hoje em dia tem muitas redes sociais, certo? Que as redes sociais hoje em dia é usada para boas coisas e coisas más. Mas o importante é fazer as coisas boas, né? Porque vai da pessoa. Se ela tem intenção de fazer o mal, ela vai fazer fora da rede social, fora da rede ou não das redes sociais. Mas se você tem intenção boa, porque foi assim, foi através das redes sociais, da televisão, dos programas evangélicos que eu sempre vim assistindo, que eu me converti à palavra de Deus, me batizei, comecei a ler a Bíblia, a ler a palavra dele, ouvindo outras pessoas pregando através da internet, no YouTube. E não é porque hoje eu estou pregando aqui para vocês ou para quem está dando atenção dos meus vídeos, que eu não estou deixando de assistir os outros. Eu continuo assistindo os vídeos, amo assistir quando fala de Deus. Eu assisto muitos vídeos no YouTube, canal evangélico ao vivo, assisto vários. Eu assisto tanto no TikTok, Facebook, tem muitas palavras boas de muitas e muitas pessoas. E muitas delas eu também sigo. Eu curto, dou like, eu me inscrevo, compartilho no meu Facebook. Eu sempre vou fazer, porque o importante, o meu interesse é Deus. Eu não quero me beneficiar em nada, a não ser a palavra dele. Mas para isso precisamos um ajudar o outro, ser unidos, ser unidos, porque se a religião fosse mais unida, ninguém fosse ver o lado do outro, porque a gente sabe que muitas religiões aí, as igrejas, cada uma tem uma doutrina, devia, se fosse mais unido, todas elas, eu tinha certeza que Deus ia, ia habitar mais, ia começar a falar com nós, que nem antigamente ele falava, escolhia um profeta ali, uma pessoa, para passar a palavra dele, ia ter mais milagres.
ia ter mais milagres. Porque quem muda o mundo, as pessoas, é a religião, é a palavra de Deus. Só ela pode mudar o que está acontecendo hoje no mundo, os problemas, guerra. E mesmo assim nós sabemos que um dia isso vai acabar. Não existirá mais morte, guerra, sofrimento, tristeza. E também não existirá mais aqueles lavradores maus que batem, que matam, que maltratam, que não ama teu próximo, só pensa no seu benefício próprio. Então, é essas pessoas. Eu lhe aconselho vir buscar a vida eterna, aqueles que estão em dúvida, porque tenho certeza que muitos já sabem, né? Já buscam. Mas o propósito é esse. Enquanto Jesus não vir, a palavra dele ainda vai estar aqui. A própria Bíblia relata. E quando este evangelho for pregado em todas as nações da terra, aí será o fim. Aí Jesus virá. Porque Jesus nos avisou de muitos rumores de guerra, terremotos, muitas tragédias, né? E acontecer, que o amor do homem ia esfriar. Isso já está acontecendo há muitos anos e vai piorando. Mas ele falou que não é para nós se atemorizar, porque é necessário que isto que está acontecendo hoje é necessário que se cumpra, porque está escrito e vai se cumprir. E nós temos que se preparar, porque vai, vai piorar cada dia que passa, até chegar o que está escrito. Tudo que está escrito vai ser cumprido, vai se cumprir. Então, que a graça do Senhor Deus continue te abençoando. Ama seu próximo. Medite na palavra dele de noite e os seus caminhos serão grandemente abençoados. Está escrito em Josué 1, capítulo 8. Seus caminhos e tudo que você fizer, Deus abençoará e multiplicará o que você vem fazendo de bom diante dos olhos de Deus. Que a paz dele continue te abençoando, tá? Fique em paz. Fique em paz, porque Deus é amor. Aquele que ama o seu próximo ama a Deus, e Deus te amará. Amém.